Vem comigo testar o pincel da Boca Rosa. Oi, gente! Vamos hoje testar um pincel que está super hypado, que tá todo mundo amando, principalmente no TikTok, e que inclusive tá viralizado com um videozinho da Boca Rosa espalhando todos os produtos em creme com ele. Sim, é esse pincel da Boca Rosa. Esse aqui é o Duo 2, se eu não me engano, que tem as partezinhas maiores, sabe? Que a gente espalha contorno, corretivo, blush. Eu já tirei ele da caixinha, então ele está aqui comigo e eu vou mostrar pra vocês. Eu já comecei a testar ele, então assim, eu já tenho algumas impressões, mas eu quero passar direitinho pra vocês. Esse é o pincel, ele é uma gracinha, só que ele é pequeno, então eu vi várias resenhas, vários vídeos falando que esse pincel era menorzinho, e ele realmente é pequenininho, né, gente? Aqui é a boquinha, e eu vou mostrar pra vocês em relação à minha mão, pra vocês terem uma noção. Minha mão é grande, mas assim, ele é menor que a minha mão. Então ele é bem pequenininho, sabe? Agora vamos falar um pouquinho sobre as cerdas. Ele tem umas cerdas mais durinhas, não é super macio, então sinto uma certa resistência quando eu vou espalhar com ele. Foi uma coisa que me assustou um pouco quando eu comprei. Eu olhei assim, e aí eu fui pra aplicar na pele e meio duro esse pincel. Tô falando que ele é ruim, é porque eu gosto, tipo, de um sensorial bem confortável pra espalhar, então na hora eu fiquei meio assim, gente, será? Será? Então eu já falei pra vocês o motivo de eu ter comprado esse pincel, porque eu queria espalhar produtos cremosos. Então meu principal motivo foi produtos cremosos. Então vamos ver agora como que é a espalhabilidade dele, se ele realmente dá aquela técnica de espalhar tudo e não ficar manchado. Uma coisa que eu já notei nele, eu já usei algumas vezes, é que realmente ele não acumula tanto produto nas cerdas, que era um ponto também que eu queria, que eu tava pensando pra comprar um pincel. Queria um pincel que não acumulasse produto nas cerdas, porque eu tenho alguns pincéis que eu vou usar e aí já enche de produto no pincel e eu tenho que lavar toda hora. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, mais um ponto que eu levei em consideração na hora de escolher o pincel, e eu sinto que o pincel da Boca Rosa tem. Ele não acumula tanto produto nas cerdas. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Agora vamos de fato aplicar esse produto. Vou pegar aqui um contorno cremoso. Esse é o contorno da Rose Inc. Uma coisa que eu senti, que eu não vi ninguém falando em nenhum vídeo, aqui o contorno cremoso. Coisa que eu não vi ninguém falando em nenhum vídeo é: uma qualidade dele é que ele não acumula tanto produto nas cerdas. Porém, uma questão dele também é que ele não acumula tanto produto nas cerdas. Como assim, Sarah? Exatamente isso. A maioria dos vídeos que eu vi era aplicando produto tipo bolotinha aqui, e aí vinha e esfumava e ele fazia mágica, né? Só que quando o produto está aqui na embalagem e não tem a opção de aplicar a bolotinha aqui, e você tem que pegar o produto no pincel e descarregar aqui. O que eu senti é que, até que saiu bastante agora, né? Só porque eu falei. Eu senti, quando você vem com o pincel na embalagem pra pegar o produto, ele não vem tanto produto. Eu tenho uma certa dificuldade de vir, ó, ele não pega tanto produto, eu sinto assim. E aí, quando eu vou aplicar, vem menos produto e eu sinto um pouco mais, tipo, de dificuldade. Mas até que, mais ou menos, né? Eu gostaria que viesse, tipo, mais produto pra eu poder esfumar. Só que assim, gente, é uma qualidade dele, só que tem os seus pontos negativos, né? Essa qualidade, né? Quando você vem com um produto que não é em bastão. Então, é uma coisa que eu percebi que eu não vi ninguém falando em nenhuma resenha. E, tipo, eu pensei, gente, o que que eu comecei a fazer? Não tô falando que o pincel é ruim, tá, gente? Por favor. Eu tô só fazendo uma resenha com todos os pontos que eu notei que são pontos positivos e pontos negativos. Eu fiz que eu achei legal. Pegar um pincel, esse é o da Real Techniques, que eu sinto que descarrega bem. E aí eu venho com esse pincel da Real Techniques. E aí eu venho descarregando. Ó, tá vendo como vem bem mais produto? Eu usava ele antes pra espalhar, porque eu gosto bastante dele. Tá, não vou espalhar com ele. Mas enfim, vem bem mais produto. Aí eu venho com ele, descarrego e venho com o pincel da Boca Rosa só esfumando, porque eu sinto que ele realmente é muito bom pra esfumar, produto cremoso. Ele realmente é muito bom pra esfumar. Ó, fica
fica uma esfumabilidade muito bonita. Isso é uma coisa que não tem o que falar, ele realmente esfuma muito bem. Vim aqui do outro lado fazendo a mesma coisa, tá? Eu vou pegar o produto com esse pincel aqui, vou usar ele pra descarregar. Esse pincel, eu gosto muito dele, só que às vezes eu sinto que ele mancha, sabe? Se eu tento esfumar com ele. E com o pincel da Boca Rosa, eu senti que ele não manchou praticamente. Senti que ele não mancha, então ele esfuma muito bem. Uma coisa também que eu não vi ninguém falando na internet é sobre esse lado aqui, porque todo mundo fala desse lado chanfrado, né? Mas temos também este lado, que ele é tipo pra aplicar contorno e blush, só que pra mim ele é mais de formato em pó. Só que eu gostei muito desse lado pra aplicar cremoso também. Inclusive, eu não vi ninguém falando, mas eu achei que esfuma melhor do que esse. Eu gostei, assim, primeiras impressões ainda. Mas eu tô gostando até mais desse lado do que desse, por incrível que pareça. Sim, são opiniões bem populares, né? Não estou sendo paga pela marca, eu comprei, né, o produto que eu gostei. Eu não fico comprando muita maquiagem, mas eu tava precisando de um pincel, então eu priorizei ele. Muito bonito, de verdade. Eu achei que ele esfuma bem, que ele não pega produto nas cerdas, que ele fica muito bonito, de verdade. Pontos positivos. Isso não tenho o que falar. Os pontos negativos é só o que eu falei pra vocês que eu notei, porque realmente eu notei, né? Pode ser que outras pessoas não tenham sentido isso, mas eu senti e eu não vi ninguém falando também. Agora vamos aplicar o blush, que era pra eu ter feito aquela questão, né? Tipo, bolotinha, mas vamos fazer agora com blush iluminador. Eu vou usar esse blush da Shiglam. Outra coisa também, esse blush que eu tô usando, ele é um cremoso, bem cremoso, esse blush da Shiglam. Então, eu acho que a fórmula é um pouquinho diferente do que a fórmula que a Boca Rosa usa. Eu acho que esse pincel, ele com certeza fica muito bom com a fórmula dela. Opa, fiz caca. Que é um pouquinho, parece um pouquinho mais densa. Esse aqui, ele é, tipo, bem iluminado, assim, bem glow. Inclusive, é um blush que eu acho muito bonito. Este que é o Cake, a cor dele. Acho muito bonito, porém acho muito difícil de esfumar e acho que mancha com muita facilidade. Então, é um produto cremoso que eu sinto uma certa dificuldade para esfumar. Por isso que eu também quis comprar esse pincel, porque eu gosto muito desses produtos cremosos que são mais iluminados e tudo, só que eu tenho uma certa dificuldade em, como posso dizer, em esfumar. O pincel da Boca Rosa, voltando, né, ele tem a cerda mais densa, então eu acho que com os produtos da Boca Rosa deve dar super certo, porque parece que é um pouquinho mais consistente os blushes em creme dela e a base também. Então, eu acho, assim, que quem comprou os produtos da Boca Rosa, esse pincel aqui, a pessoa com certeza vai amar. Acho que a pessoa vai achar incrível. E quem usa base em creme, super aconselho também. Eu acho que esse pincel é muito bom pra isso, porque ele é um pouco mais firme. Então, eu sinto que ele vai esfumar, sabe? Vai esfumar bem. Espalhando o blush e o iluminador. Vamos ver aqui qual é a do pincel. Ó, gente. Esse lado eu vou esfumar com esse ladinho do pincel. E, ó, real. Fica muito bonito. Esfuma muito bem, não tem o que falar. O acabamento fica muito bonito. Igual eu falei pra vocês, esse blush é um blush que tem uma certa dificuldade. Tipo, ele abre muito fácil, ele é um blush complicado. Eu gosto muito dele, só que ele é um blush complicado. E o pincel da Boca Rosa. E o pincel da Boca Rosa performou super bem, olha isso. Ficou muito bonito. E eu senti real que o iluminador não ficou dentro, tipo, do blush. E isso é incrível, porque eles dois são super líquidos, então é muito fácil de misturar. E não aconteceu. Então, ficou muito bonito, não tem o que falar de acabamento. Acho que foi o pincel que deixou mais bonito em questão de acabamento. Esse iluminador e esse blush. De novo, é um produto difícil pra ficar bonito. E o pincel do Boca Rosa deixou. É um ponto super positivo. Agora, esse lado aqui eu vou espalhar com esse ladinho do pincel. Que, igual eu falei pra vocês, eu gostei muito desse lado do pincel pra espalhar produtos em creme, por incrível que pareça. De verdade, gente. Ó, eu achei que espalha mais fácil que com esse lado.
e eu achei que é um pouquinho mais gostosinho sensorial. E também fica muito bonito, ó, fica bem esfumado, não fica nada marcado e eu achei mais rápido do que com esse lado. Então, passando pra vocês, assim, o que eu senti, o que eu achei. Eu, particularmente, tô gostando muito desse lado aqui, eu achei mais fácil e mais rápido, tipo, não tem que ficar batendo tanto, sabe, o produto. Ó, essa esponjinha aqui da Mari Maria, que eu tô testando também, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pra vocês falando o que eu achei dela. Ficou assim, produto em creme, ficou muito bonito, eu gostei. Agora eu vou selar com o pó aqui abaixo das olheiras e a gente vai vir aplicando o produto em pó e vamos ver o que a gente acha desse pincel com produtos em pó também. Eu confesso pra vocês que eu fui em uma loja esses dias, ó, tô pegando aqui o pó pra gente aplicar. Eu fui em uma loja esses dias e eu acabei testando o pincel do 1, se eu não me engano, que é aquele que tem a parte mais pequenininha e a outra mais grossa. E eu senti, ó, gente, tô pegando aqui, vou pegar com essa parte, que ela é mais juntinha as cerdas, então ela vai funcionar melhor pra aplicar o pó. Eu fiquei apaixonada pelo outro pincel, o cabo pequeno. Fiquei apaixonada por aquele pincel. Achei incrível aquele cabo e aí foi o que me despertou, assim, a vontade de querer ter esse pincel. Só que quando eu fui comprar, como eu queria muito um pincel para espalhar blush, contorno e iluminador, esse aqui atendia melhor e ele parecia ser mais multifuncional. Então, o que eu tava querendo mais, eu acabei escolhendo esse. Vamos selar com o pincel. Vou vir aqui tirando o excesso da esponjinha. E a gente vai aplicar, ó. Gente, a câmera não gravou, que raiva, eu aplicando pó, mas vamos lá. Então, eu vim aqui, ó, ganho o pincel, e aí eu venho aplicando pó, e eu senti que ele pega super bem aqui essa parte do olho, por conta desse formato dele, que é mais deitado. Fica super legal. Eu gostei do acabamento, só um pouco a questão do tamanho, que eu gosto de aplicar pó aqui na região dos olhos com um pincel um pouquinho menor. Mas é gosto, pessoal. O acabamento ficou muito bonito e eu sou bem chata, assim, ai, pra aplicar pó com pincel grande, não gosto. E esse pincel da Boca Rosa, eu gostei. Eu escolheria um pincel menor por gosto pessoal meu, mas ficou muito bom o acabamento, ficou muito bonito. Ó, vocês estão vendo, né? Tipo, selou super bem. Então, de verdade, eu amei. Ele faz muita função de ser o que ele diz ser, né? Que é um pincel multifuncional. Então, ele realmente serve para multifunções. Fato. Eu vou sair, tô um pouco atrasada, então já coloquei aqui a minha jaqueta preta, mas a gente vai fazer o teste agora com o produto em pó rapidinho, vou mostrar pra vocês. Eu tô saindo pra fazer um exame de sangue, né, amanhã eu vou chegar lá toda arrumada, mas enfim. Esses blushes aqui da Bruna Tavares, ó, são esses blushes aqui. E vou vir com esse lado do pincel, que é um lado mais chanfradinho, que pra mim serve mais pra usar produto em pó. Vou vir misturando esses blushes iluminados aqui, ó, peguei. E vou vir aplicando, ó. Gente, eu já testei, né? Então, eu meio que já sei. Mas, olha isso. Que coisa mais linda. Sério, de novo, esfuma super bem. E só pra finalizar, porque eu já tô atrasada pra sair, esse pincel é muito bom. Ele tem uma esfumabilidade muito boa. O que a Boca Rosa falou realmente é verdade. Ele esfuma super bem, produto cremoso, ele é maravilhoso. Produto em pó também, ele não deixa marcado. Inclusive, produtos que tem uma certa dificuldade, ele atua super bem. Eu amei esse pincel. As únicas questões que eu tenho pra falar pra vocês é essa questão de que quando você vem com um produto que não é bastão, que você tem que pegar, que é em creme, tá? Em pó, eu não senti isso. Eu senti até que ajuda. No produto em pó, eu senti que ele vem um pouco menos, então ajuda a questão de não fazer a chinelada. Esse produto da Bruna Tavares, ele faz chinelada muito fácil. E com esse pincel ele não fez, então achei um ponto super positivo. Já com o produto eu tenho que vir com outro pincel, dá pra fazer com esse, mas eu acho mais fácil vir com outro pincel e vir esfumando. Então é um ponto negativo, mas ele tem muitos pontos positivos. E a questão dele ser um pouquinho mais denso, que eu achei que o sensorial no rosto às vezes me incomoda um pouco, mas eu acho que o restante desse pincel compensa. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você tem alguma dúvida em relação a esse pincel, que você queira que eu te ajude, você comenta aqui embaixo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Um beijo, tchau!